O efeito danoso da prática questionada nesta ação fica evidente no exemplo de uma cadeia de consumo de pneus para bicicleta, no qual uma indústria os vende para um atacadista por R$ 600. O atacadista adiciona sua margem e revende esses pneus para um varejista por R$ 800. E, por fim, o varejista vende os pneus para um consumidor final por R$ 1.000, encerrando a cadeia de consumo. Entre o preço praticado pela indústria e o preço de venda ao consumidor final, foi adicionada uma margem de R$ 400, que equivale a 66,67% ao longo de toda a cadeia. Como é definida essa margem? A Fazenda Estadual, por meio de pesquisas de preços, identifica a média da margem de valor agregado ao longo de toda a cadeia, até a venda ao consumidor. Para calcular o ICMS-ST, a margem definida pelo fisco é acrescida ao preço da indústria e esta será a base de cálculo do imposto. De acordo com a Lei Complementar 87, para calcular a MVA, deve-se levar em consideração os preços usualmente praticados no mercado considerado e, conforme cláusula 23ª do Convênio CONFAS 142 de 2018, o cálculo da MVA depende do momento em que o ICMS-ST será cobrado, devendo ser adotada uma entre duas médias ponderadas de preço. Quando a substituição tributária ocorrer no início da cadeia, a MVA será a média da diferença entre os preços de saída do industrial e os preços de venda do varejista. Essa é a regra. Ou, quando a substituição ocorrer no meio da cadeia de consumo, a MVA será a média da diferença entre os preços de saída do atacadista e os preços de venda do varejista. Essa é a exceção. A diferença entre essas duas metodologias é: se a MVA incidir no início da cadeia, chamada MVA original, ela deve refletir a diferença dos preços praticados pelas indústrias e os preços dos varejistas. No exemplo dado, se o preço de venda da indústria é R$ 600, para se chegar aos R$ 1.000 do preço de venda do varejista, é preciso adicionar uma MVA de 66,67%. Entretanto, se incidir no meio da cadeia consumidora, chamada MVA intermediária, a MVA deve ser menor, pois corresponderá à média da diferença entre o preço do atacadista e o do varejista. Assim, se o preço de venda do atacadista é de R$ 800, para se chegar aos mesmos R$ 1.000 do preço do varejista, é preciso adicionar uma MVA de apenas 25%. A legislação é clara ao mencionar que a MVA será calculada por uma média ou outra. Não há qualquer fundamento legal para a utilização de uma mesma MVA sobre o preço de venda da indústria e também sobre o preço de venda do atacadista. As MVAs devem ser diferentes para incidir em cada momento da cadeia de consumo para que a base do ICMS-ST seja condizente com a expectativa do preço de venda ao consumidor final. A exigência correta do imposto deve levar em consideração a aplicação de uma MVA original ou de uma MVA intermediária, a depender do seu momento de incidência na cadeia de consumo. Há desrespeito à lei complementar e ao convênio CONFAS, quando o Estado desconsidera o momento da incidência do ICMS-ST e exige a mesma MVA formulada para indústrias em qualquer etapa da cadeia. Essa distorção é verificada nas operações interestaduais, quando o atacadista revende para outros estados e a aplicação de uma MVA única sobre o seu preço de venda. Veja o exemplo de um atacadista do estado A, que revende mercadorias para um comerciante varejista do estado B. Na entrada das mercadorias no estado B, o atacadista recolhe ICMS-ST sobre o seu preço de venda, acrescido da mesma MVA que foi estipulada para a saída das indústrias no estado de destino. Enquanto as operações que ocorrem integralmente dentro do estado B são oneradas pelo ICMS-ST com MVA sobre o preço de saída da indústria, R$ 600, no caso de operações interestaduais, a empresa atacadista de outro estado que revender mercadorias para o estado B sofre a incidência dessa mesma MVA única sobre o preço de saída do atacadista, R$ 800, e não sobre o preço de saída da indústria. Portanto,
a base do ICMS-ST é majorada para o atacadista de outro estado e ele terá que recolher um ICMS-ST de R$ 240, enquanto a carga tributária suportada pelo atacadista local será apenas o ICMS-ST recolhido na saída da indústria, no valor de R$ 180, que incidiu sobre uma base de cálculo menor. Não há nova incidência para o atacadista local do estado B, de modo que a carga tributária total por ele suportada é de R$ 180, muito menor que os R$ 240 suportados pelo atacadista de outro estado. Apesar da óbvia diferença da margem agregada entre uma mercadoria que sai da indústria e outra que sai do atacado, essa divergência é ignorada pelo estado de destino, quando ele adota apenas uma MVA única para a base do ICMS-ST nas duas situações, desconsiderando o momento da tributação na cadeia, isto é, a saída da indústria ou a saída do atacadista. Assim, haverá ilegalidade e inconstitucionalidade na aplicação de uma MVA única, sempre que essa MVA for calculada para as indústrias, mas incidir sobre o preço de venda do comerciante atacadista. Para conter essa discriminação tributária e o efeito danoso dessa prática, toda vez que o estado de destino fixar apenas uma MVA única, o atacadista de outro estado deve ser autorizado a adotar como base do ICMS-ST o seu preço de aquisição, que é o preço praticado pela indústria e não o preço de saída do atacadista. Se a MVA, mesmo sendo única, incidir sobre seu preço de compra, preço da indústria, o atacadista terá a carga tributária equiparada àquela suportada pelo atacadista local. É o que se pede nessa ação.